Olá, bem-vindos de volta aqui. É o segundo episódio da série 7 Práticas Ambientais de Sucesso. E nesse segundo episódio nós vamos falar sobre resíduos e efluentes. Por que separar, armazenar, destinar e documentar? A gente vai falar de uma teoria, que é a teoria dos 4 R's, só que são os R's no final da palavra e não no início. Então pode ser um pouquinho diferente, mas é importante que a gente saiba a importância de separar, armazenar, destinar e documentar. Para falar um pouco mais de resíduos e efluentes, primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: tem algumas dúvidas que são básicas e eu vou estar respondendo elas para vocês. Por exemplo, o que são resíduos e efluentes? Como é que eles são classificados? Quem classifica esses resíduos? Tem alguma norma que classifica eles? Por que eu tenho a obrigatoriedade de destinar ambientalmente os meus resíduos gerados na minha concessionária? Principalmente os resíduos perigosos. Então assim, por que eu devo? Qual é a obrigatoriedade? O que me obriga a fazer isso daí? E uma outra questão também, muito importante, que eu vou chamar vocês, vem aqui para vocês verem, olha só, que é como atender corretamente essas questões de separação, armazenamento, destinação e comprovação de tudo que está sendo feito, documentado. Então, vamos começar ali. Resíduos e efluentes. Resíduos eles são classificados, em primeiro lugar, existe uma norma, a NBR 10004, que classifica os resíduos entre recicláveis, perigosos. Eu estou aqui hoje para falar mais dos perigosos. Resíduos perigosos podem ser vários tipos de resíduo. Por exemplo, no consultório dentário, aquela anestesia que é dada no paciente lá, aquela seringa, ela é um resíduo perigoso. Por quê? Porque ela é perfuro-cortante e também tem material infectante nela. Numa concessionária, o óleo usado, o filtro de óleo, as peças que estão contaminadas com óleo ou com graxa ou com produtos químicos são considerados produtos perigosos. Em outros setores existem outros tipos de produtos que são considerados perigosos, resíduos que são considerados perigosos. No caso da concessionária, a gente vai falar bastante sobre óleos, graxas, químicos e efluentes que saem contaminados de caixa separadora, ou do lava-jato, ou do lavador lá da parte de funilaria, pintura, enfim. Esses resíduos são classificados como perigosos. E por eles serem classificados como perigosos, existe a obrigatoriedade da empresa dar a destinação final adequada para eles e comprovar isso daí. E como é que é feito isso? A gente falou lá no primeiro episódio sobre licenciamento ambiental, da obrigatoriedade ou não do concessionário fazer o licenciamento, vai depender da cidade, tá? Mas no caso de resíduos e efluentes, não depende de órgão federal, estadual ou municipal, é uma lei federal que manda, tá? Que todos os resíduos perigosos tenham a sua destinação final adequada, através de uma empresa especializada, contratada especialmente para isso. E não é só você, concessionária, como eu mencionei aqui, o seu dentista também tem que fazer isso, o hospital precisa de fazer isso, a indústria também precisa de fazer isso, enfim, todos aqueles que geram resíduos perigosos, que são classificados pela NBR 10004, que determina quais são esses resíduos, enfim, aonde são classificados perigosos, tem a necessidade de se dar a destinação final adequada para eles. E tem mais, quando você passa a ter que dar a destinação final adequada para os seus resíduos perigosos, surgem também uma série de obrigações que você precisa estar ciente de forma a não ser prejudicado, através de uma notificação, multa ou algum tipo de não conformidade que possa ser gerada e acabe gerando prejuízo, passivos ambientais dentro do seu negócio. No caso dos resíduos perigosos, é importante que a gente faça corretamente a separação deles para evitar de misturar. Por quê? Eu já cheguei em várias concessionárias e fui observar que dentro do latão dos resíduos perigosos existiam peças de carro pesadas, como amortecedores, como rodas de carro, que eram colocadas dentro da caixa do reservatório do resíduo perigoso
perigoso, e na hora que a empresa coletava, você acabava pagando mais, a pessoa acabava pagando mais por isso. Por quê? Porque eles cobram por peso. E se você estiver destinando peças de metal que poderiam ser recicladas dentro do tambor de resíduos perigosos, você está aumentando o custo da sua empresa. Então é muito importante que se faça a separação correta. E não é só isso, tem mais. Papelão, plástico, papel, embalagens de peça, é muito comum ver em concessionárias as pessoas misturando isso no resíduo perigoso, junto com o resíduo perigoso. Aí o que acontece? O óleo, a graxa acabam percolando, acabam contaminando esses materiais e você acaba tendo um prejuízo, porque precisa destinar corretamente esses materiais que foram contaminados. Então é muito importante a parte de separação e, na sequência, o armazenamento. Se você separa, mas depois junta tudo no armazenamento, não adianta nada. Então é separar e separar o resíduo perigoso do resíduo reciclável. E na hora de armazenar, manter essa separação do resíduo perigoso para o resíduo reciclável. Logo depois de fazer essa questão do armazenamento, você precisa fazer o quê? A destinação final adequada. Você não pode, por exemplo, outros casos, eu gosto de falar esses casos que a gente vê muito. A pessoa tem 3, 4 concessionárias e resolve fazer um ecoponto numa concessionária só. Então ele vai na caminhonete da empresa, no caminhão da empresa, recolhe todos esses resíduos perigosos, já de cara vou falando, é proibido, recolhe e centraliza num lugar só para poder destinar ele depois. Bem, de certa forma ele está destinando ambientalmente lá no final corretamente, só que ele não pode transportar esse resíduo de um lugar para o outro. A empresa tem que coletar onde ele é gerado. A sua concessionária não pode ficar coletando resíduo de todas as empresas do grupo, colocando num lugar só para a empresa vir coletar. Olha bem, mais uma vez falando, fazer o transporte de resíduo perigoso sem autorização ambiental, sem um licenciamento ambiental para essa atividade, vai gerar um monte de problema, tanto civil quanto criminal, ok? Então é o seguinte, para você que tem uma concessionária ou para você que tem um grupo de concessionárias, não importa, você precisa de fazer a destinação final adequada desses resíduos. E a forma correta de fazer isso é contratando uma empresa que tenha respaldo, que não tenha nenhum tipo de problema já visível, que prometa certas coisas e não cumpra, que tenha a destinação final dos resíduos coletados na sua empresa feitos de maneira correta, que ela apresente para quem que ela destinou esse tipo de resíduo e você possa ter isso tudo comprovado para evitar qualquer tipo de problema mediante uma fiscalização, mediante um contrato às vezes, de licenciamento ambiental, que você precisa de fazer o licenciamento ambiental, muitas vezes através de um contrato de financiamento de banco, que você precise mostrar para as pessoas que você está adequado ambientalmente, que você cumpre com as condicionantes da sua licença. Lembra lá que a gente falou de condicionante? Isso é uma das coisas que a condicionante muitas vezes pede. Fazer a coleta é obrigatório, coletar com empresa especializada, empresa homologada pelo órgão ambiental para fazer esse tipo de serviço. Então, depois que você fez a destinação final adequada com essa empresa, chegou a hora de documentar isso. Quer dizer, de ter aquele certificado, seja do óleo usado, seja do resíduo perigoso, mas você precisa desse certificado, você precisa de ter a comprovação do que foi feito, a maneira que foi destinado o seu resíduo, a maneira que foi feito de maneira correta, E depois também, a gente vai falar nesse assunto um pouco mais para frente, a gente precisa de saber esse balanço de massa, esse volume de resíduos que foram coletados, para informar nos relatórios que a gente precisa apresentar no IBAMA, que é o RAPP, lá dentro do CTF do IBAMA, mas eu vou falar isso um pouquinho depois. De início, eu vou falar a importância, nesse caso aqui, de separar o resíduo, armazenar ele de maneira correta, destinar ele de maneira correta e documentar todo esse processo, todo esse procedimento. É muito importante que você crie rastreabilidade. Amanhã chega uma fiscalização, uma denúncia, alguém quer saber como é que anda a gestão ambiental na sua empresa. Se você tiver isso tudo muito bem organizado, armazenado, detalhado lá o que foi feito com o resíduo, eu garanto que você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, não deixa isso passar
sem ser feito nada não, porque aí você pode ter um problema sério. Para os efluentes eu falo a mesma coisa. O efluente também, você precisa de tratar dele. Se você tem um lava-jato, você precisa de uma caixa separadora. Você precisa de adequar o efluente para ser lançado no meio ambiente. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Então, se você tem uma empresa, tem um lava-jato, e o efluente não está sendo tratado, está sendo descartado diretamente, principalmente em águas pluviais, você está correndo um risco sério de ser autuado por estar contaminando o meio ambiente. Lembra, olha, resíduo você destina com a empresa homologada. O efluente você precisa de tratar ele antes de descartar ele no meio ambiente. Então é importantíssimo que você tenha aí as análises de águas feitas na caixa separadora de água e óleo, que você tenha a caixa separadora de água e óleo limpa periodicamente, que o seu lava-jato não apresente trincas no chão para não haver percolação do efluente ali e fazer a contaminação do subsolo. Isso tudo é muito importante. Então eu falei de resíduo e estou falando de efluente. O efluente é muito importante que você cuide dele da mesma forma que você cuida do resíduo. Se você fizer dessa maneira, você vai estar com os seus resíduos que estão sendo gerados, sejam eles resíduos perigosos ou efluentes, de maneira correta. Você tem que lançá-los de maneira correta, tem que fazer a destinação final deles de maneira correta. Ok? Então tá, então qualquer dúvida, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o nosso WhatsApp, que eu vou te colocar aqui na tela agora. Você vai poder entrar em contato com a nossa equipe e fazer algum tipo de pergunta a mais que você tenha alguma dúvida. E eu vou te encontrar no próximo módulo, que é o terceiro episódio, da série 7 Práticas Ambientais de Sucesso, e a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muita gente vai estar interessada, que é sobre o IBAMA, as obrigações fiscais, as obrigações técnicas, as obrigações financeiras, enfim, o que é necessário para a minha empresa estar adequada em relação ao IBAMA. Um grande abraço e te encontro no próximo episódio. Tudo de bom, é Luiz Henrique.